Olá pessoal, tudo bem? Vamos a um curso de Desenho 4. Este curso, parte dele é do professor Paulo Vanucci e parte é do professor Alain Bourdoada, da Universidade Uniararas. Bom, então nós vamos falar, esse curso, a maior parte é de SolidWorks, tá? Que seria a nossa aula número 2. O conteúdo do curso hoje vai realizar uma introdução histórica da computação gráfica e depois nós vamos falar da interface do SolidWorks. Bom, então fazendo aqui uma introdução da computação gráfica e de sistemas CAD. Nós fizemos um outro tipo de introdução na aula passada, também da computação gráfica. Essa daqui é um pouco mais histórica, a outra foi um pouco mais técnica. Então, a computação gráfica, ela se inicia, vamos dizer assim, a partir de 1958, onde o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, desenvolve o primeiro computador com capacidades gráficas. Esse computador era o TX1. Aqui nessa figura nós temos o exemplo do computador TX2. Então, por volta de 1950, começam-se a surgir protótipos e máquinas que vão auxiliar no desenvolvimento de ambientes gráficos, tá? Todos eles eram projetos relacionados a redes elétricas, tá? Em 1960, continuando a evolução dos computadores, nós temos o lançamento do computador comercial DEC PTP-1, mostrado aqui na figura. Você vê o tamanho do computador. Em 1961, há uma evolução na computação gráfica com o lançamento do jogo conhecido como Space Wars, também produzido pelo MIT. Então essa aqui é uma tela do computador, e você tem aí as naves, provavelmente guerreando entre si. Em 1963, o primeiro sistema 2D de desenho e detalhamento surge. Ele é conhecido como Sketchpad. Hoje a gente tem principalmente sistemas computacionais, aparelhos computacionais, que você, com uma caneta, você tecla na tela e faz o desenho que você necessitar. Mas essa tecnologia, não pensem em vocês que ela é atual, ela é bem antiga, tá? De 1963, esse tipo de entrada no computador, através de canetas digitais, já existiam. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Aqui um outro exemplo, utilizando uma caneta que possibilitava desenhar nas telas. Em 1963 também surge o primeiro sistema comercial CAD, o DAC-1. Aqui novamente você vê a utilização de uma caneta e o desenho sendo feito numa tela de computador, tá? E outros dispositivos periféricos, como o teclado, tá? E um outro dispositivo aqui. Reparem na figura aqui atrás, tá? Você tem a fabricante, a IBM, certo? Portanto, o desenvolvimento inicial da computação gráfica foi impulsionado primeiro pela Guerra Fria. Dentro da Guerra Fria você tinha a corrida espacial, então esses dois fatores impulsionaram o desenvolvimento. Os sistemas gráficos desenvolvidos foram soluções para o desenvolvimento das máquinas de usinagem, então isso aqui impulsionou bastante a computação gráfica. As máquinas de usinagem trabalhavam principalmente com comando numérico, isso lá por volta de meados dos anos 60. E as ferramentas que existem até hoje, elas trabalhavam com elementos finitos, tá?
1970, então surgem os primeiros geradores de malhas para elementos finitos. No início dos anos 70, você tem os modeladores CAD 3D. No final dos anos 70, o sistema CAD comercial. E no final dos 80, os primeiros software CAD 3D paramétricos, que a gente explicitou na aula anterior. Bom, na engenharia, no que diz respeito ao uso de sistemas CAD, né, Computer Aided Design, ocorreram duas grandes revoluções, tá? Então, primeiro, a transição da prancheta, que era utilizada em comum pelos desenhistas, que nós estamos vendo aqui, ó, antes do AutoCAD, as pranchetas, né, para sistemas CAD 2D, que são essa figura computacional. E transição das pranchetas eletrônicas para o CAD 3D paramétrico, que é esse daqui, certo? Então a evolução ainda está acontecendo. Bom, mas por que modelar equipamentos em 3D? Primeiro, uma melhor visualização, entendimento de projeto. Segundo, a maior facilidade para gerenciar conjuntos grandes e complexos. Terceiro, fácil verificação de problemas da montagem. Quarto, permite a determinação de propriedades físicas das peças rapidamente. Quinto, a geração automática de listas de materiais. Sexto, rápida geração de desenhos 2D associados ao modelo 3D. Sétimo, parametrização dos modelos. Oitavo, acesso a ferramentas computacionais para simulações de mecanismos, né, simulações estruturais. E o último, acesso a ferramentas para execução de documentação de montagens de equipamentos. Então, essas são as vantagens de você modelar equipamentos em 3D. Por que eu devo aprender uma modelagem 3D? Né? Primeiro que o desenho técnico é uma linguagem de engenharia universal. Segundo que os sistemas CAI, né, multifísicos, usam modelos 3D. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma simulação de escoamento em um equipamento, né, por exemplo, os carros de Fórmula 1, você simula o escoamento ao redor desses objetos, você precisa de um elemento 3D para colocar aqui dentro seja dentro de um túnel de vento, por exemplo, para analisar como que é o escoamento. Os sistemas CAM, que vão produzir, por exemplo, objetos reais usinados, utilizam modelos 3D, então você precisa do modelo 3D para para produzir o elemento usinado. Impressoras 3D precisam do modelo 3D, e isso é um diferencial no currículo, né, tanto de engenheiros, designers, arquitetos, etc. Aqui nós temos vários exemplos, né? Um software 3D, por exemplo, ele pode fazer uma análise de calor ou uma análise estrutural onde é mais exigida o esforço do material quando acontece alguma deformação. Por exemplo, aqui o software 3D ele faz uma simulação de escoamento num equipamento, no caso um carro, Fórmula 1. Um objeto 3D também ele pode simular o funcionamento de uma fábrica, ou mesmo você pode produzir uma pessoa que tem uma deficiência esquelética, você pode produzir um mecanismo que substitua a parte dos ossos, né? E também você pode fazer modelações 3D no cinema. O ambiente de montagem do SolidWorks. Então, pessoal, até esse slide, nós falamos da importância do 3D, por que modelar, né? E um pouco da história da computação gráfica e sua evolução. A partir daqui, nós vamos começar com o software SolidWorks. Então, primeiro, o ambiente de modelagem. Nós temos 3 ambientes de modelagem no SolidWorks. O primeiro seria o ambiente de modelagem da peça sozinha, o ambiente da montagem de conjuntos e o ambiente de desenho. Então, por exemplo,
eu vou construir uma peça aqui, ou várias peças. Vou unir essas peças através do ambiente de montagem. E para quem for produzir essas peças, seja um sistema CAM, por exemplo, que vai usinar uma peça ou fazer uma impressão 3D, precisa dos desenhos com cotas, com medidas, para que possa produzir esses objetos. Então nós temos um ambiente de desenho. Então, quando você inicia o SolidWorks, a primeira coisa que aparece é esses três ambientes: ambiente de peça, ambiente de montagem, ambiente de desenho. Se eu selecionar qualquer um deles aqui, começar selecionando peça, por exemplo, vou clicar em OK e vai aparecer para mim eu vou entrar no ambiente de desenvolvimento de peças, certo? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui em OK, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui esse ambiente aparecendo para a gente, que é a interface do SolidWorks. O que a interface contém? Ela contém barras de ferramentas, como a gente está vendo aqui, ó. Então, cada barra de ferramenta aqui tem um conteúdo específico. Nós temos aqui a janela de componentes. A janela de componentes, ela pode ser flutuante, você pode pegar essa janela e colocar em outras partes aqui do SolidWorks. Você vai ter uma janela de desenho, caso você vá trabalhar com a parte de desenho. E você tem uma barra de status aqui embaixo. Então, novamente, temos aqui esse ambiente de trabalho do SolidWorks. Então temos a barra de ferramenta, ela fica aqui, todos os comandos estão aqui. Temos a árvore do gerenciador Features aqui, que são todas as características, todas a sequência de montagem, por exemplo, que eu preciso do meu objeto estar aqui. O painel de tarefas, que fica à minha direita, e a barra de status, que está aqui embaixo. Então, repetindo, essa é a árvore de gerenciamento das features, as barras de ferramentas, o painel de tarefas, barra de status. Bom, então vamos sair aqui um pouco da apresentação e vamos para o ambiente do SolidWorks. Então, quando eu for iniciar o SolidWorks, tá, aqui eu já fiz uma inicialização, ele vai me dar essa janela de boas-vindas do SolidWorks. Tá, então, aqui vai aparecer a peça, montagem e o desenho. Eu posso clicar num dos três aqui. Tá, ou eu posso abrir o meu projeto diretamente. Eu tenho a opção aqui de avançado. Tá, se eu clicar em avançado, ele vai permitir que eu faça uma visualização de algumas coisas. Aqui alguns outros itens, tá, que você pode utilizar. Mas normalmente a gente não utiliza isso, tá? A gente sempre fica nesses três itens aqui. Vou fechar essa janela de boas-vindas. Então, eu sempre vou iniciar o SolidWorks, vai aparecer essa janela aqui, esse ambiente de trabalho, né? Eu posso começar por aqui, ó, por esse comandinho novo, clicando do lado ou em cima, ou você vindo aqui em arquivo e novo, tá? Um dos dois. Então ele aparece esses três. Nós vamos começar com o ambiente de peça. Então eu clico aqui e dou um OK. Bom, então ele começa a carregar aqui o ambiente, tá? Então, novamente, então aqui em cima nós temos as barras de ferramentas, né? Temos recursos, esboço, avaliar. Basicamente, dessas três que nós temos aqui, ó, são as principais. Nós precisamos de esboço para começar desenhando o objeto base, né? O desenho básico.
Depois nós usamos os recursos para passar para a parte 3D. Se você precisar avaliar com medidas, por exemplo, tirar uma medida do objeto, essa parte de avaliar ela serve bem, tá? Possui uma trena, por exemplo. Temos aqui também outra parte de suplemento do SolidWorks, tá? Aqui nós temos a experiência 3D, a parte elétrica do SolidWorks, o ambiente de renderização, PhotoView, a parte de simulação, movimento do SolidWorks, a parte de simulação, principalmente de aqui de estruturas, tá? Se você vai calcular a resistência de estruturas, então você usa essa parte. Aqui o Toolbox, que tem as ferramentas, tem os, por exemplo, desde parafusos prontos, tá? Até outros componentes separados prontos que você pode utilizar. Aqui você tem simulação de escoamento. Aqui a parte de plástico, inspeção de montagem, né? Então esses são os principais. Esses outros que eu não citei, nós não vamos utilizar. Ainda dentro da barra de ferramentas, nós temos um menu superior aqui, tá? Você pode, tem vários outros itens que você utiliza dentro dos menus: editar, exibir, inserir, né? Ferramentas, janela de ajuda. Ainda você tem essa outra barrinha aqui, que ela tem inserir, abrir objeto, abrir documento, salvar, impressão. E aqui você tem as propriedades do arquivo e aqui opções que vão mostrar para a gente configurações do SolidWorks. Então, se você quiser mudar alguma configuração do SolidWorks, você pode vir aqui em opções ou personalizar. Aí aqui a gente tem a árvore. Vou voltar aqui um pouco. Nós temos a árvore de gerenciamento das features. São essas aqui, ó, tá? Então, o que ela tem? Ela tem, por exemplo, os planos de trabalho, tá? Como a gente está vendo aqui. Ela contém a parte de materiais que você está utilizando. Se você vai trabalhar com algum tipo de material específico, ela aparece, você consegue definir o tipo de material, mudar algumas configurações de materiais, etc. Então, por enquanto, essa é a parte da árvore aqui, né, que a gente tem. Vamos voltar aqui para... Temos também o painel de tarefas, tá? O painel de tarefas fica aqui na lateral. E aqui a barra de status na parte inferior. Tá bom? Aqui na parte inferior a gente geralmente encontra a parte de mudança de unidades, tá? Então você vai trabalhar com milímetro, com metros, então você consegue editar a unidade aqui embaixo. Tá? Você pode mudar a unidade. Bom, voltando aqui para a apresentação. Então, para iniciar um programa, a gente já sabe, né? Abrir um programa. Para sair de um programa, você pode, por exemplo, estar finalizando. Se você fez um desenho na área de trabalho, você vai finalizar, no caso, né? Que é fechar o SolidWorks. Você vem fechar aqui o objeto, tá? Ou se você quiser, só sair aqui. Eu quero salvar o meu trabalho, tá? Então, você pode vir aqui em salvar ou salvar como. Tá? Se você vier aqui em salvar, por exemplo, vai aparecer como você está trabalhando com peças, então ele vai salvar na extensão .prt de parte, certo? Então essa é a extensão de salvamento do SolidWorks. Você pode colocar salvar como copy e abrir, né? Salvar copy e continuar, etc. Na opção salvar como, aqui onde você clica em ponto parte,
Você pode salvar em outras opções, tá? Nós vamos fazer uma aula só disso, tá? Algumas outras opções eu estou trabalhando com um software que não é o SolidWorks e eu quero importar aquele arquivo para o SolidWorks e abrir no SolidWorks. Então você pode utilizar a extensão .iges, a gente fala IGES, em um outro software, você salva ele com essa extensão em outro software e o SolidWorks ele abre o arquivo salvo na extensão .igs ou na opção .step, também você consegue, entre outros, tá? Bom, aqui nós temos, além das extensões que eu falei, temos a extensão STL. Essa extensão é utilizada principalmente para impressão 3D, então essa é uma das extensões que a gente possivelmente trabalharia, tá? Então seria STL, STEP, IGES. Em outros softwares, por exemplo, a versão do CATIA, mas esse aqui é o CATIA Graphics, tá? Do AutoCAD ele só vai abrir DWG, algumas coisas, mas ele é um pouco deforma algumas coisas, tá? Então não é tão interessante. Bom, então as extensões seriam esse o exemplo aqui, tá? Para redimensionar janelas, por exemplo, aqui, se você vier nessa parte do SolidWorks aqui em cima na direita e selecionar essa janela de restaurar, você consegue arrastar isso aqui, esse ambiente, para onde quiser, tá? Você pode criar várias janelinhas. Se você quiser, por exemplo, ajustar a direita, você consegue, ajustar a esquerda, você consegue, você pode inserir várias janelas e trabalhar aqui dentro com ela. Ou também você pode voltar e maximizar, certo? Já falamos isso aqui. Nós vamos ter uma aula só de botões do mouse, tá? Então, por enquanto a gente não vai falar disso. Então, ali para abrir um arquivo, nós vamos utilizar esse botãozinho. Esse botãozinho. Para começar um novo, esse botãozinho aqui. Então, é o que a gente já falou ali, tá? Criando um novo. Salvar arquivos, né? Esse é o botãozinho ali de exemplo. Então, aqui eu fiz a divisão, né, da interface do SolidWorks. Então, você tem a árvore de projetos do Feature Manager, que dá pra gente os planos de trabalho, materiais, histórico, tá? Ele vai formando aqui para você todo o histórico dos desenhos que você vai fazendo. O Property Manager, que é esse segundo item aqui. Então, se você vier aqui no SolidWorks, clicar aqui, ó. Aqui não tem nenhum desenho, tá? Mas vamos supor que eu vou inserir um objeto qualquer aqui. Então eu vou criar um círculo aqui, por exemplo. Então, clicando aqui no Property Manager, você já tem as propriedades do objeto. Você pode inserir o raio, a mudança de coordenadas, opções e tal. Então você tem essas características. O terceiro é o Configuration Manager. Essa parte aqui é muito utilizada, né? Essa parte aqui é muito utilizada principalmente para fazer simulações, tá? Então a gente vai utilizar isso aqui para isso. Temos o Dim Expert, a parte de dimensões a gente pode trabalhar com ele. O Display Manager, esse aqui trabalha com questões de aparências do objeto, tá? Essa aqui, a árvore de recursos do CAM, a gente não vai usar isso daqui. Então, eu vou voltar aqui
para nossa árvore. Os recursos do SolidWorks e biblioteca, né? Então essa parte a gente vai encontrar do lado direito aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho recursos do SolidWorks. Ele dá pra gente gerador de guias, né? Etc. Outros recursos que você pode utilizar. Você tem a biblioteca de projetos. Você pode abrir essa biblioteca aqui, tá? Ver o que ele tem na biblioteca, tá? Desde parafusos, etc. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ele tem algumas informações. Você também tem a parte da biblioteca. Você tem o Toolbox, tá? Que é principalmente uma biblioteca só de componentes como essa daqui que a gente está mostrando. Temos o File Explorer. Você pode achar arquivos por aqui, tá? Dentro da sua... Você quer ver o que tem na área de trabalho, por exemplo. Ou, olha lá, aqui está aberto no momento o objeto peça1.stlbrt, tá? Que é o trabalho que a gente está mexendo aqui. Temos as ferramentas de visualizações, como essa daqui, elas ficam aqui, tá? Então, você pode dar um zoom no objeto, você pode escolher determinada parte para aumentar, tá? Entre outros aqui, mas isso aqui a gente vai falando ao longo do curso, né? Toolbox, que a gente já mostrou, o File Explorer e as aparências que ficam aqui, tá? Se for trabalhar com a aparência do objeto, você pode mudar o fundo da cena ou o próprio objeto, tá? Colocar material plástico, etc. É aqui por aqui que você vê. Então temos aqui como eu já mostrei, a barra de ferramentas, né? Com os seus recursos, já mostramos. A parte de ajuda, então você encontra aqui em cima. Então você tem a parte de tutoriais, se você quiser estudar, ou ajuda do SolidWorks. Tá? Você vai encontrar aqui em cima, ó, ajuda do SolidWorks, tutoriais, etc. Bom, então essa primeira parte, pessoal, foi a parte de interfaces. Então nós vamos finalizar por aqui e nós vamos começar a aula de número 3, tá? Na próxima aula. Então, fechamos por aqui. Obrigado e bons estudos.